pessoal, aqui Rafael Santos para mais um vídeo do canal do Rafa Android. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um upgrade muito irado deste notebook aí, o Dell Inspiron 3567. Então eu vou estar mostrando para vocês tudo que você precisa para fazer, ou seja, faça você mesmo, não sendo técnico, só seguir essas orientações que vai dar certo. Vamos então ao vídeo. Pessoal, então eu vou estar mostrando para vocês o que é necessário para você realizar o upgrade do Dell Inspiron 3567. A gente precisa primeiramente abrir ele, né, para identificar o tipo de memória que a gente tem. O do HD a gente vai fazer a substituição para o SSD. Então, qual tipo de SSD é necessário, ou seja, é compatível, se vai ser o SATA 3 ou o M2, tá bom? Então, antes de começar qualquer trabalho, desconecte o carregador e também remova a bateria. Após isso, você vai precisar de uma chave Phillips para retirar todos os parafusos. Vamos iniciar. Grave bem os tamanhos dos parafusos para você não perdê-los. Cada um desses três primeiros que eu tirei tem um tamanho diferente, então há um tamanho considerado, porque senão ele não vai voltar aqui. Então a gente tirou esse primeiro aqui, este aqui, este aqui. Vamos tirar os outros. Caso o seu notebook venha com drive de CD, este parafuso aqui retira a trava para você poder removê-lo com segurança. E aí basta vir aqui e puxar. Como esse modelo não tem um drive de DVD CD, ele apenas vem com esse espelho, com aquele parafuso preso, para fechar o buraco aqui. Aqui na lateral onde a gente tirou a tampa do drive, existe também três parafusos na cor prata, menores, para prender essa placa de alumínio que está aqui embaixo. Precisamos tirar também. Então veja bem, eu já retirei todos os parafusos, né? Vou agora colocá-los numa posição da mesma ordem aqui, para ficar fácil de reconhecê-los depois. Então basicamente eu fiz isso. Vocês organizem da melhor forma que vocês acharem, mas eu organizei no posicionamento da tampa. Agora você vai virar o notebook, vai abrir a tampa. A parte de baixo ainda não está totalmente solta. A gente tem aqui parafusos na parte de cima do teclado que a gente precisa retirar, além dos cabos flats, um que vai para o teclado e o outro na placa-mãe. Precisamos desconectá-lo antes de remover completamente a carcaça, senão você vai arrebentar o flat e também há o perigo de quebrar a carcaça. Então a gente precisa de primeiro, você observa que tem algumas travinhas aqui, ó, uma aqui, deixa eu aproximar para você ver. Então ela tem essas travazinhas aqui, ó, uma aqui, outra aqui, a outra aqui no meio, uma outra aqui e uma outra aqui. Essas travas, elas ajudam a deixar o teclado firme, porque sem elas, se ela quebrar, seu teclado fica solto. É a trava, ela trava aqui e acaba de fixar nas laterais e por baixo aqui, tá bom? Então a gente primeiro tem que desconectar elas, aí você precisa de algum clips com muito cuidado e destravando. A ideia aqui é não utilizar ferramentas técnicas, porque você pode não ter elas em casa. Então eu vou tentar, com o máximo de cuidado, utilizar, né, coisas comuns que a gente tem dentro de casa. Quanto mais fina, melhor, porque pode ser que ela não entre ali. Eu vou tentar com essa pinça aqui para a gente ver se a gente consegue, tá bom? Ficou muito grosso, então eu vou tentar com a entrada mais fina. Eu segurei aqui, que já destravou o primeiro, vou vir agora apertando o segundo. Então já soltamos aqui
dois. Esses outros aqui é só, olha lá. Cara, usei isso. Tem que ser bem fininho. Então a chave de fenda também, quanto mais fina a ponta, melhor, tá? Eu improvisei com muito cuidado, com a ponta até maior, mas deu certo, senão eu teria que vir com a chave de fenda. Então o 5 eu já tirei, o teclado ele já está praticamente solto. Aí eu venho aqui e acaba de desprendê-lo, puxo para frente com muito cuidado, porque o flat ainda está aqui. Eu giro para cá e aqui eu tenho o flat do teclado. Então você tem que abrir aqui, ó. Essa listra é inclusive para indicar que o flat está bem encaixado no local. Você vem com cuidado, abre. Como é a primeira vez de muitos, pode ser que esteja bem coladinho, né? Pelo tempo de prendimento, mas vai com bastante cuidado e ele sai. Alguns modelos podem vir com esse flat também aqui. Geralmente ele é usado para o drive de DVD. Tá vendo aqui, ó? Geralmente aqui, ó, CD aqui, DVD, ele tem um flatzinho que encaixa aqui. Então você tem que levantar aqui também. Olha lá, ele levantou. E aí você, com muito cuidado, vai puxando aos pouquinhos, porque ele é muito fino, né? Vocês estão vendo que o cabo, né, é muito fino. Então agora a gente vai tirar esses parafusos aqui, ó. Olha só, temos um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Ele tá prendendo a placa-mãe do lado de cima. O lado de baixo a gente já retirou os parafusos. Então a mesma coisa, olha, é muito fácil. Todos os locais que vão parafuso aqui, vai estar mais afundado aqui a placa de aço, né? Aqui, ó, tá vendo? Tá mais afundado. Que a gente tem outros furos, né? A gente tem outros furos, mas nenhum vai parafuso, hein? Principalmente esse aqui, ó. É pequenininho, mas não vai. Então, muita atenção, tira uma foto. Sempre que você fazer alguma coisa, tira uma foto antes de tirar, porque aí depois serve como referência, né? Como um gabarito para você voltar como era antes. E aí agora eu vou retirar esses parafusos aqui, ó. O primeiro, segundo. Muito cuidado aqui por causa da placa. Não deixa a ponta bater dentro da placa mãe para não danificar ela. Com muito cuidado você vai retirando esse último aqui, ó. Próximo, quarto parafuso. E o último aqui, ó. Ele não tá, ele tá já solto, mas ele não tá saindo. Eu vou tentar usar um imã para puxar ele. Ele não tá vindo. Então provavelmente soltou a porquinha do outro lado, ou realmente roçou alguém. A última pessoa que abriu esse notebook pode ter roçado esse parafuso. A gente depois vai validar isso, mas ele já tá solto. Sabendo que o lado de cá não deu certo para esse vídeo, mas para você deve dar. A gente vai abrir com muito cuidado esse lado para ver o que está acontecendo aqui, né? Mas os primeiros aqui eu já retirei, ó. E eu não vou misturar esses parafusos aqui. São 5 ao todo. Aquele lá a gente vai retirar depois. E eu vou separar eles daqueles outros lá para a gente não misturar. Então agora vamos fechar aqui. Você vai precisar de um cartão antigo. Preferência que não tenha mais validade, que geralmente o pessoal utiliza uma espátula. Aqui no laboratório a gente tem aquela espátulazinha que abre tela de celular, né? A gente pode passar ela por aqui. Às vezes vem com aquela outra ferramenta que tem uma ponta mais pontiaguda, a gente também consegue. Mas eu vou utilizar aqui um cartão de crédito vencido ou um cartão inválido, porque é o que a maioria de vocês também vão ter em casa. Então eu vou usar um cartão comum mesmo, né? Galera de BH aí, ó, antigo, ótimo. Vou começar aqui na lateral aqui, ó, né? Então, só de eu puxar aqui, como eu já tirei todos os parafusos de cima e de baixo, ela já vai levantar um pouco, ó. Então eu venho aqui, ó, e vou passando o cartão, ó, cuidado, não, é só a pontinha aqui, ó, mais ou menos isso aqui, ó.
já é suficiente, ó. Aí você vai puxando. Aí, ó, viu? Ele vai fazendo esse estralo. Saiu com facilidade. A gente tem aqui a tampa inferior. Legal que a gente tem umas etiquetas informativas. A gente tem aqui o part number dessa tampa inferior. Então, se ela quebrar, se precisar de comprar uma nova igual, a gente tem aqui o part number dela, tá bom? E agora a gente vai para a parte interior aqui, ó. Temos a memória, o HD. Antes de retirá-la, a gente precisa desconectar o flat equivalente a ele. Então a gente vem aqui, olha lá, já soltou aqui, ó. A gente tem aqui, esse outro flat é dessa placa aqui, ó. Mas na dúvida você pode tirar ele também, ó. Ele é dessa parte, mas eu tirei só por questão de segurança aí para vocês, se vocês ficarem na dúvida. Desconectei os dois. Vou agora desparafusar o HD. Então, os 4 menorzinhos. Muito cuidado aqui, ó. O que eu falei? Então, se for o seu caso, você encaixa aqui de novo com a linha pretinha alinhada. Na hora de fechar, ela vai estar bem alinhadinho. Então, aqui é o USB, fone, caixinha e leitor de cartão de memória aqui. Ele faz tudo isso, tá? A gente agora vai tirar essa base, que ela vai servir para o SSD. Então, a gente vai tirar todos os 4 parafusos. Agora aqui, ó. Vamos usar o SSD. Então, a mesma posição vai armazenar o SSD aqui dessa mesma posição. Aqui é a parte de cima do HD de 1 TB. E vira, coloca. Vamos precisar tirar isso aqui, então não puxe pelo cabo, senão ele vai estragar. Tem que ser pelas pontas, bem devagarzinho. Olha lá. E a gente vai usar isso aqui no SSD. A memória, vamos tirar. Ela tem essas travazinhas, é só você puxar para o lado um pouquinho que ela sobe aqui, ó. Ela já subiu, ó lá. Se eu apertar, ela trava. Então, aqui ela sobe. Retiro, sempre segurando pelas laterais. Evite passar a mão nos contatos. Essa é uma memória da Smart PC4, aí ó, 2666V. Esse resto de código aí é porque ela é de 4 GB, então com 8 GB depois do 666 ali, ó, vai ser outra numeração. Então 8 GB, 16 GB, né? A gente vai fazer o upgrade de memória. A gente vai passar essa memória aqui para um tamanho maior. E aí a gente também vai saber o tamanho máximo que esse equipamento suporta de memória, ok? Então a gente vai substituir a memória, o SSD, e depois fechar tudo e fazer a instalação do zero do sistema operacional, ok? Bom, então aqui na parte da memória RAM a gente tem 2 slots, né? Padrão DDR4, então o DIN A e o DIN B. Esse modelo Dell 3567 suporta no máximo 16 GB de memória RAM. Então, módulos de 8 e 8. Isso é especificações informadas pelo fabricante, tá? Então eu estou aqui com o nosso pacote, tanto com SSD e a memória que a gente vai fazer a expansão. Vou deixar o link aí para vocês caso desejam adquirir dos mesmos modelos. Então a gente tem aqui um SSD SATA 3 na capacidade de 480 GB. E temos aqui uma memória da Smart de 8 GB, tá? Bom, o cliente optou por não comprar 2 módulos iguais, então o problema daqui é que você não terá um Dual Channel, né? O Dual Channel precisa de 2 memórias da mesma capacidade, né? Para ele fazer aí, né, o funcionamento.
Então veja bem a memória. Essa memória, inclusive, ela é uma frequência mais alta do que a que veio, né, pela Dell. Ela é de 2666 MHz, enquanto essa aqui é de 3200 MHz. Como a gente tem uma memória com a frequência menor, ela vai abaixar a frequência dessa aqui, mas ambas vão trabalhar perfeitamente. Se você quiser mais desempenho, aí eu te recomendo comprar duas dessa aqui, ó. E aí você terá 8 mais 8, 16 GB. Aqui a gente vai ter 12 GB, né? Que para a situação do cliente também é suficiente, vai funcionar, tá bom? Mas se você quer o máximo dessa máquina, adquira dois módulos de 8 GB. A gente tem o DIN-A, então a gente vai iniciar a instalação dessa memória, né, com o DIN-A. Lembrando, né, você entra com a memória aqui assim, ela levantada lá. Depois que ela tiver com o conector introduzido no slot, você só abaixa e aperta e vai fazer o clique, o TAC, né? Como ela está travando, ó. Então, primeiro módulo instalado. Vamos agora instalar o módulo de 4 GB aqui, ó. Então não tem jeito de inverter, tá vendo aqui, ó? Não entra lá, a travazinha aqui, ó. Olha lá, viu? O barramento da memória ela foi toda introduzida para dentro do slot. Basta agora. Agora a gente tem um SSD, então. Eu comprei desse aqui da Adata, né? Um SSD bom custo-benefício. Você pode inclusive adquirir um SSD maior do que esse, de 960 GB, que também vai ser compatível com esse modelo. Vou vir com o SSD para baixo. E agora só colocar os parafusos maiores. Não apertou. Eu estou cruzando aqui a instalação do parafuso. Um lado eu coloquei numa ponta inferior, outro superior, justamente que já facilita o alinhamento, ó lá. Porque aí eu só dou um ajustezinho aqui, fica fácil de colocar o parafuso. Então veja bem, né, o SSD instalado na base, que vai mantê-lo firme, né? Agora a gente vai vir com o flat. A gente tem aqui então o flat. Olha aqui para vocês verem. Não deixa aberto aqui, então bem fechadinho. E agora, né, lá, cabozinho já aqui firme. Colocamos aqui. A gente vai prender o flat aqui, ó. Levanta aqui o conector, a trava dele. Olha essa risca pretinha aqui, ó. A gente tem que dar atenção a ela. Então a travazinha das laterais entrou certinho, eu venho e fecho. A gente tem aqui a placa Wi-Fi, né? A gente tem um cooler aqui, ó. Ele tá em bom estado. Ele dá uma voltinha para trás, ó. Essa aqui também é uma oportunidade para fazer a limpeza do cooler, né, com a troca da pasta térmica. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que desconectar aqui, mas não puxa pelo cabozinho, tenta vir pela lateral aqui, ó, na travazinha aqui. A gente tem ele preso também por esses dois aqui, ó. Então, esses dois parafusos só prende o cooler, mas, né, o dissipador ele é preso por aqui, tá? Então eu tô tirando os dois para revisar. Já tirou, vamos ver aqui. Então tá bem conservado, ele não tá fechado de poeira aqui. Então esse cooler ele tá beleza, ele não vai precisar de fazer uma limpeza dentro dele, né? A pasta térmica com o tempo ela perde as propriedades, ela resseca e ela não tem a mesma eficiência. Então olha lá, tá vendo? Tá seca, ó. A gente vai fazer a troca dela.
Esse padzinho Thermalpad aqui, vocês deixam ele ainda tá em bom estado, mas se precisar de trocar também tem jeito. Então retira todo a pasta antiga. A gente tem aqui. Então a gente vai aplicar somente nesse aqui. Bem alinhadinho aqui, ó, começa por trás aqui encaixando o parafuso para você depois não ter que retirar e ter que reaplicar lá. Então essas duas aqui já tá fixada na base, eu só vou vir e soltar, ó. Então aqui, ó, não prenda tudo uma vez, vai dando uns poucos giros para ele descendo igualmente, não descendo muito desalinhado e a pasta térmica não se espalhar de uma forma mais eficiente. Agora não pode inverter, tem que ser da mesma forma, né? Então se atente às cores. Então firme, fechado, ok. Agora a gente vai fazer o fechamento. Então vai apertando as laterais aqui assim, com muito cuidado, não faça muita força. Mas assim que a carcaça ela encaixa, ela vai fazendo esse barulho que vocês ouviram. Agora a gente vai fechar, né, os parafusos superiores. Agora a gente vai instalar o teclado. E aí você começa assim, ó, só para ter facilidade, ó lá. Tá vendo aqui, ó, up, ou seja, a parte de cima é essa. Ó, encaixou, travou. Ali a linha branca, tá vendo? Fica alinhadinha com a extremidade aqui do conector. Você vem aqui. Um teclado assim, ó, igual a memória RAM, lembra? Agora vai abaixando, ó lá, travou, ó. Aí desce. Agora a gente vai fazer pressionar lá, ó o barulho, ó. Então, ó, deu certinho, o teclado ficou bem firme. Vamos vir agora com a bateria. A gente vai ligar para ver se tudo deu certo. E aí, ó, reconheceu. Vamos entrar no setup. A gente tem aqui, ó, no módulo 1, módulo de 8 GB, que foi naquela frequência de 3200, e o módulo 2, que é a DIN B, né? Então DIN A, DIN B, os 4 GB, porém frequências diferentes. Então o próprio setup abaixou a frequência das duas memórias para elas funcionarem corretamente, tá? Então comprova que deu certo. Eu consegui, mesmo com frequências diferentes, fazer a instalação aí dos dois módulos de frequências diferentes. A gente tem aqui opções do Security Boot. É importante estar desligado para você conseguir instalar o... Vou reiniciar, vou apertar F12 agora para ativar o boot, menu de boot, né? F12, fiquem pressionando F12. Vou mudar aqui para Legacy. Não preciso disso aqui, só desses dois aqui mesmo. Vou dar um Apply, vou dar um OK. Então o que eu fiz foi entrar para o modo Legacy. Então vou deixar aqui o HD, o SSB, USB. Vou dar um Exit aqui e vou entrar no F12 de novo. Então agora a gente vai lá na opção de boot aqui, ó, Legacy. O USB Storage está aparecendo. Vou dar um Enter. Carregou, agora deu. Então a gente mudou para o Legacy. Já tem a minha ISO de instalação do Windows 11 aqui. Vou dar um Enter. Vou escolher essa primeira opção.
Vou avançar. Então eu quero instalar o Windows 11 e eu aceito deletar todos os arquivos, aplicativos e configurações que tiver no disco atual. Como ele tá, né, novo, não tem nada instalado, então tá aí. Vou aceitar o termo de licença. Ele está agora procurando os discos, no caso o SSD. Ele já encontrou aqui, lá como não alocado, ou seja, ele não está formatado, ele não tem partições. Eu seleciono ele, vou criar partição e vou clicar em aqui Apply. Ele vai criar as partições, então a C2 ponto e as partições de sistema, né, de recuperação. Ele já criou, olha lá, já inclusive selecionou a maior, que é onde que a gente vai instalar o Windows. Então o disco 0 é o SSD, ele tem 3 partições. Ele criou essa primeira partição aqui, né? Então são partições do sistema. Selecionado aqui, então basta avançar. E agora a gente vai clicar em instalar. Legal que ele já reconheceu a versão que o sistema tem um serial. Então o serial do Windows 11 nas máquinas mais atuais ela vem gravada na BIOS, né? Então a gente consegue aí, ó, recuperar a instalação mesmo sem ter o serial. Eu vou clicar em instalar. Enquanto está seguindo a instalação, a gente tem agora esse HD que ficou de fora, né? A gente pode adaptá-lo para um case portátil e aí ele fica como se fosse na verdade ele se torna depois um HD portátil. Então você precisa comprar uma case de HD de 2.5 polegadas e aí ele vai ser convertido para USB. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então a gente tem aqui uma case, tá vendo, ó? Ela se torna USB. Você liga aqui e converte o seu HD para um HD portátil. Para modelos que venha com drive de DVD, você pode comprar o suporte Candy, né? Esse suporte aqui, e aí você acaba tendo o SSD mais o HD. Como esse modelo não veio com adaptador, aquele flat, não deu para adaptar. Mas também é possível também adquirir isso e colocar depois no futuro. Então aqui, ó, temos também o adaptador para HD e você acaba tendo um SSD mais um HD. Nas versões do Windows Home, né, você acaba tendo que entrar com a conta Microsoft. Mas para você pular isso, você vai apertar Shift mais F10, vai abrir o prompt de comando e você vai digitar esse comando aqui, ó. Você vai digitar esse comando aqui, ó, OOBE barra bypass NRO. Ele vai voltar novamente lá no início e a gente vai falar que a gente não tem internet. Isso para as versões do Windows Home, tá? Você também pode fazer na versão do Windows Pro, só que tem como pular sem precisar de usar nenhum comando, né? Só você falar que vai ingressar no domínio, mas e aí você não ingressa, né? No final das contas vai dar certo também. E aí ele volta no processo de repetição. E agora sim apareceu a opção aqui, ó. Eu não tenho internet. Vocês têm que clicar aqui, ó. Escolha o nome para vocês. Essas opções é de acordo com a sua necessidade. Eu simplesmente coloco não em todas. Então aí o sistema foi instalado. A gente só vai conferir nosso hardware. Então aqui a gente tem os dois bancos instalados, sendo que o primeiro é de 8 e o segundo com 4 GB, mas você também pode ter dois módulos de 8 GB, totalizando aqui a 16 GB, que vai dar o desempenho máximo desse notebook, o Dell Inspiron, né? O Dell Inspiron 3567. E agora o nosso SSD, tá bom? E aí depois, se você tiver necessidade de fazer backup, adquira uma case e transforme o seu HD em portátil. Pessoal, se você chegou aqui, então você concluiu com sucesso o upgrade do seu notebook Dell Inspiron 3567.
Pessoal, então esse foi mais um vídeo aqui pro canal do Rafa Android. Espero que tenha ajudado vocês. Então deixa o like, comenta aí o que você achou, né? E segue a gente para você receber outros vídeos como esse, tá? Então fiquem ligados aí e eu agradeço mais uma vez por vocês aí ter conferido esse vídeo para o canal. Um forte abraço, até a próxima, valeu!